Eu acho que são duas partes, Fabiola. Primeiro, que o Ministério das micro, pequenas e eventualmente médias empresas existe, inclusive, na Índia, né? Em outros países, né? Na Índia, por conta até o Muhammad Yunus ganha o Prêmio Nobel da Paz com microcrédito, colocando em pauta a importância desse setor da economia, né? Então, tem outros lugares do mundo que esse ministério existe e ele tem um papel fundamental no fomento desse setor que representa boa parte da geração de empregos do país. A questão é que eu concordo com o Lucas, né? Porque realmente ele não está sendo criado agora por uma questão técnica, ele está sendo criado agora porque precisa acomodar. Gente, você precisa colocar o André Fufuca do PP e o Silvio Costa Neto do Republicanos empurrando outras peças que já estão lá, peças que são do PT, peças que são técnicas independentes, mulheres, aliados, Lula de primeira hora. E eles precisam colocar. Só que aí o que acontece é o seguinte: o PP e republicanos não querem pastas sem dinheiro. Né? Eles querem pastas com capilaridade e pastas com dinheiro. Para quê? Para poder influenciar na reeleição de prefeitos, na eleição de deputados, na eleição de deputados federais, estaduais, governadores e por aí vai. Eles querem um ministério para poder fazer política em cima disso, né? E aí o que acontece? A criação do ministério, eu chequei, conversei com gente do Sebrae, gente também do Planalto, o pessoal falou, ó, a questão do ministério das micro, pequenas empresas, né, e dos empreendedores, tudo, é que nasce como um ministério sem dinheiro, né? E aí o PP e os republicanos não querem um ministério sem dinheiro para não poder fazer muita coisa sem dinheiro e sem estrutura ainda para fazer essa ramificação até a base. Ponto. Só que aí, como é que daria dinheiro para esse ministério? Transferindo o Sebrae, né, que faz essa assessoria da micro e pequena empresa, que tem recurso, que tem dinheiro público e dinheiro privado, transferindo o Sebrae para dentro desse ministério. Mas ao que tudo indica, pelo que me foi informado, né, o Sebrae, o Lula não quer dar o Sebrae para o Centrão. Né? E aí eles fazem o quê? A ideia que se coloca hoje, até o Lucas deu uma indireta, né? Eu falei com o pessoal no PSB, né, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e eles falaram: olha, discute-se e tal, zoom, zoom, zoom aqui dentro, de que o Márcio França pode ser, sim, realocado de portos a aeroportos, seria entregue para uma desses dois partidos do Centrão, e o Márcio França viria para o Ministério da Micro e Pequena Empresa com ou sem o Sebrae. Provavelmente levando o Sebrae, mas aí estaria sobre uma pasta, alguém de mais confiança do Lula, né, do que o pessoal do Centrão, né? Aí vem o Sebrae junto e o Márcio seria destinado para essa pasta. Ou seja, é uma pasta que não é para alocar alguém do Centrão, é para alocar alguém que será desalojado por alguém do Centrão. Vamos entender se isso vai acontecer, né? Até hoje o Josias estava falando aqui em São Paulo. Se acontecer isso que o Lucas disse, né? De o republicanos ficar com portos e aeroportos, isso é um baita de um interesse do governador Tarcísio de Freitas, né? E isso se soma a esse pedido de Lula para que Tarcísio participe desse evento. E aí fica, será que Lula vai entregar portos e aeroportos para o governo de São Paulo, para Tarcísio, para os republicanos? Você acha que isso seria perigoso, no mínimo, ô Sakamoto? É que é o seguinte, eu acho difícil, por exemplo, o Tarcísio, o pessoal queria privatizar o Porto de Santos, né? Ou pelo menos uma concessão iniciativa privada por um longo tempo, etc., mudar um pouco a forma de gestão. Só que é um pouco difícil imaginar que uma privatização, uma concessão de longo prazo do Porto de Santos, né, ele aconteceria sem a anuência do Haddad e do Lula, né? Então não é tão simples assim, né? Porque não é que são aeroportos que eles controlam o destino desses grupos, né? Então teria que passar para o resto do governo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, por um lado, ele pode ser entrega para os republicanos, para o Tarcísio, mas por outro, você também dá um passo de aproximação, exatamente porque tem um limite com relação ao que eles podem fazer com os portos e aeroportos, né? Você também dá um passo de aproximação para o Tarcísio. Ah, mas o Tarcísio vai adorar. Sim, mas aí a questão é a seguinte: neste exato momento, o Tarcísio ele pode ser uma pessoa que penda mais para os grupos bolsonaristas dentro do governo, ou penda mais para o Gilberto Kassab, né? Que o PSD, inclusive, faz parte da base do governo Lula. Então as coisas não são simples, né? Botar o Tarcísio, manter relativamente próximo uma boa
com uma boa vivência, uma boa relação, pode inclusive ajudar a manter o Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes em 2026, né, saindo para tentar a presidência só em 2030, né, e o que abriria o caminho para ficar mais fácil, inclusive, para o Lula, né. Então, eu acho que tem muita, em 2026, eu acho que tem muita coisa, é um quebra-cabeça, Fabiola, que move uma peça, outra, duas peças e empurram para o lado, gerando outro impacto. Então, é muita coisa que precisa ser resolvida ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu acho que, inclusive, essa tentativa desse evento em São Paulo, que o Lula vai lançar uma faculdade na Zona Leste, pedra fundamental, tudo, lançar o início de faculdade, isso está cheirando, como sempre cheira, a um ato, na verdade, mais político em si do que um ato de entrega de algo à sociedade. Então, eu acho que pode ter um quê de tentativa de aproximação no meio. Mas o que estão dizendo é que não, que o objetivo é acomodar o Centrão. Qual é o objetivo, hein, Lucas? O que você tem de informação aí pra gente? Mais um ministério vem aí. Vamos a 38 ministérios no governo Lula. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola, Sakamoto, boa tarde a todos e todas. É isso, Fabiola, assim, o presidente Lula anunciou hoje, né, fez é mais uma promessa, vamos assim dizer, né, estamos estudando, mas é um anúncio, algo que a gente já tinha tratado no UOL, uma das possibilidades para ele acomodar o Centrão. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu estava conversando com uma fonte, e respondendo um pouco da sua pergunta, o presidente falou que é importante, e de fato é importante, mas se é tão importante assim, por que não foi criado antes, né? Porque essa pasta já não foi anunciada em janeiro, junto com as outras 37. Então, de fato, é lógico que há no Brasil uma demanda muito grande dentro desse setor e o governo foi muito hábil em colocar cooperativas junto a empreendedores individuais, né? As cooperativas fizeram muito parte da campanha, historicamente ligadas ao PT, mas, de fato, essa é uma das possibilidades para acoplar o Centrão. O governo está há quase 2 meses agora, né? Já mais de um mês e meio que ele já anunciou os dois partidos que vão entrar, né? O PP do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Republicanos, dois ex-partidos da base bolsonarista, a gente tem coberto isso, e fica nesse desenho, né? Todo mundo fala que só dentro da cabeça do presidente se sabe o que está acontecendo. Temos diversas possibilidades de realocação. Teve ministro que já tinha dado como caído e agora já é dado como não mais caído. Mas de fato, a criação desse ministério, ele vem primeiro para tentar ajeitar esse desenho. A questão, Fabiola, e até o Sakamoto pode falar mais disso, que estavam me perguntando, e essa fonte também falou, será que vão querer? O Centrão já acenou que não interessa tanto para eles essa pasta. Nem o PP, nem os republicanos estão tão mais interessados. O que pode acontecer é o presidente Lula nessa remanejar, tirar um aliado de outra pasta mais estratégica, podemos dizer portos e aeroportos ou algo assim, e passar ela e dar portos e aeroportos para os republicanos, por exemplo, e passar para o PSB essa pasta, entre outras. Enfim, um ministério, sem dúvida, ajuda, um ministério a mais ajuda nessa acomodação que o Lula está tanto quebrando a cabeça para resolver. E tem alguma informação, por exemplo, da própria assessoria do presidente que fala o dia que ele vai anunciar essa reforma ministerial tão falada ou não? Não tem data para isso, né, Lucas? Não. A gente vê toda essa costura nos bastidores, mas Lula já falou que vai acontecer alguma mudança e tudo mais, mas não tem uma data marcada para isso. Ele segue em plena negociação. Sim, sim. Segundo os aliados, como eu falei, está tudo na cabeça do presidente. Você conversa com um, conversa com outro, conversa com ministros, conversa com apoiadores, conversa com o Centrão, e eles falam, olha, o Centrão de um jeito mais irritado e os ministros e apoiadores de um jeito mais... Tudo tem seu tempo. Só que está na cabeça do presidente. O presidente, de fato, já anunciou que essa mudança será feita, já pediu paciência e está para anunciar. Isso também é poder de barganha, Fabiola. A gente tem de lembrar que por mais que o Centrão pressione o presidente Lula, quanto mais ele segura, a gente sabe que ele também tenta tenta mandar a mensagem de que, olha, o governo é meu, quem segura, né, quem passa a mensagem sou eu. Então não tem data. A expectativa é que fosse anunciada antes da viagem da África, ou seja,
há 2 semanas. Não aconteceu, então a expectativa é que seja anunciado até amanhã, porque quinta-feira o presidente vai para o Piauí anunciar uma obra do PAC, junto ao ministro Wellington Dias, né, ex-governador e senador eleito pelo Estado. Chegou a ser cotado para cair, agora aparentemente ele vai seguir no Ministério de Desenvolvimento Social. Só que, enfim, fica nessa, né? Ontem conversamos com o líder do governo do Senado, o senador Jacques Wagner, que é alguém próximo ao Lula, é alguém que o Lula ouve, e ele falou, olha, eu, eu acho que pode ser até quarta, mas também, se não for, vai semana que vem. O governo está tentando passar essa mensagem de que não está com pressa. No fim é isso, e a assessoria falou, olha, é com o presidente, não podemos fornecer uma data. São dois projetos, né? Tem a medida provisória para taxar os fundos exclusivos, os fundos de super ricos. Novamente, eu faço disclaimer: você que está parcelando a sua Renegade em 24 vezes, atenção, você não é super rico, então pare de defender ou criticar o projeto achando que vai te atingir, não vai. Né? Então, isso é um projeto de taxar esses fundos nacionais, fundos que começam com 5, 10 milhões de reais, que basicamente é uma só família, né? Que só taxa na saída e não taxa durante, ao longo, né, dos anos, como acontece com os fundos da classe média. A ideia é taxar durante, ou seja, democratizar. Né, o que é hoje. Não é Robin Hood, coisa nenhuma, é base. Robin Hood, ao contrário, é o sistema tributário hoje, que é tira de pobre para dar para rico. Então a ideia hoje é fazer o quê? Faz a mesma coisa que o resto da classe média nesses fundos. Isso é uma MP, ou seja, começa a valer desde agora, o Congresso vai votar. E tem um projeto de lei sobre a taxação das offshores, os paraísos fiscal, a galera que manda dinheiro para fora, né, etc., que o Lira não queria mexer, tudo isso mais, né? Você imagina a quantidade de gente que tem dinheiro guardado lá fora. Então, o Guedes tinha dinheiro guardado lá fora, lembra aquela escândalo, né, que ele tinha no fundo? Então, enfim. Mas o fato é que isso é um projeto de lei, ou seja, vai circular nos dois lados, os dois lados podem gerar bilhões de reais de tributação e atinge principalmente a galera que é super rica. Mas, Fabiola, se o governo ficar só nesses dois projetos estão gerando caos, escândalo, né? Essas tentativas de distorcer a realidade, dizendo que é Robin Hood, esquecendo que hoje é o contrário, né? Um Robin Hood avessas. Agora, se o governo ficar só nesses dois projetos, ele vai ser o que a gente dizia na época do movimento estudantil, um comportamento recuado, um comportamento muito leve. Por quê? Porque há muitos anos o PT, há muitos anos os partidos de esquerda discutem uma taxação progressiva do imposto de renda. É isso que, na prática, o Haddad espera fazer, pelo menos em tese, o que se espera que ele faça na segunda etapa da reforma da Previdência, né, que é o quê? É avançar com a taxação do imposto de renda sobre os mais ricos e liberar os mais pobres que pagam muito por consumo, né? Ou mesmo por imposto de renda com uma tabela muito defasada. O pessoal que está acompanhando a gente em casa sabe há quanto tempo a tabela do imposto de renda não é reajustada de uma forma vigorosa. E aí a gente tem o quê? A gente tem muita coisa para taxar, né? A gente tem uma série de instituições que fazem os cálculos e dizem que o Brasil pode receber quase 300 bilhões a mais de faturamento se fizer essas taxações, que é o quê? Mexer na tabela do imposto de renda, liberando a classe média de imposto, né? O Lula prometeu até os 5 mil, pois bem, libera até os 5 mil e vai taxar mais quem ganha mais que 40, 50, 60 mil reais por mês, né? Aumentar a taxação, criar uma taxação decente sobre grandes fortunas, criar uma taxação decente sobre a herança. A gente tem o ITCMD hoje com um limite de 8%, mas nem todo estado é cobrado, enquanto outros lugares do mundo, como o comunista Estados Unidos, a gente chega a 40% de taxação de herança, né? É por isso que o pessoal lá prefere doar em vida e fazer instituto do que deixar para herança, porque o Estado vai e come e morde, né? Então você tem isso, você tem um avanço na contribuição social sobre lucro líquido, contribuição social sobre altas rendas, tem muita coisa que pode ser mexido e vai ficar nessa segunda etapa da reforma do imposto reforma da tributária. Mas, Fabiola, vou devolver a bola para você. Se o Congresso está reclamando e está chiando com essas duas mexidinhas, que é tributar quem bota dinheiro em paraíso fiscal e tributar quem foge do imposto de renda com fundos mandrake aqui dentro do Brasil, imagina quando chegar no grosso da história, se é que o governo Lula vai chegar. Mas tem que chegar.
porque tem que liberar os pobres de imposto, né, para poder jogar mais na carga dos ricos. A isso se dá o nome de justiça tributária, e isso acontece, como eu disse, no comunista Estados Unidos, na comunista Europa, só não acontece em outros lugares assim, ou ditaduras.